Olá, eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E esse é mais um episódio do Menopausa Sem Medo, aqui pela TV Guaratuba. E hoje eu quero tirar uma dúvida de uma ouvinte da Sueli que nos mandou: doutora, eu estou na menopausa. E se eu tivesse que tomar um suplemento, qual a doutora me orientaria para tomar nessa fase da menopausa? Qual que eu tenho que priorizar? Eu não tenho muitas condições financeiras e o que eu teria que ficar mais atenta aí, pensando na menopausa, nos sintomas que eu estou tendo na menopausa. E aí, Sueli, eu vou te responder sim. Eu elegi 2 suplementos que são extremamente importantes na menopausa, que a gente não pode descuidar deles e que muitas vezes na nossa alimentação a gente não consegue colocar. Então são 2 suplementos que têm uma, digamos assim, 1001 utilidades e que nós precisamos muito na menopausa estar bem com esses nutrientes. Número 1, um suplemento top que não dá para faltar é o magnésio. Por quê, Catarina? Porque o magnésio ele participa mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. O magnésio ele é importantíssimo para ativar enzimas para fazer as reações bioquímicas do nosso corpo. Então vamos entender um pouquinho essa enzima. Nós temos lá vamos imaginar um nutriente, tá? E aí, esse nutriente, para ele se transformar num nutriente ativo, num mineral ativo, para ele fazer o trabalho dele, então, digamos que ele tá lá quietinho, fraquinho, ele não consegue fazer o trabalho dele direito. Nós precisamos de uma enzima para ligar ele na tomada e aí ele fazer o papel dele. Então, as enzimas, elas têm essa função em ativar alguma coisa para que aquela coisa se transforme numa coisa mais ativa e aí faça o seu papel. É como se eu tivesse que ligar alguma coisa na tomada para funcionar. E a enzima tá ali. Só que para essa enzima fazer essa ativação e transformar no mineral, no nutriente ativo, eu dependo de magnésio. Então, essa conversão aí, o magnésio está participando. Por isso que ele participa mais de 300 reações bioquímicas no nosso corpo. Assim como a gente, quando pensa em magnésio, a gente tem que pensar, por exemplo, que ele participa do cálcio, do todo o nosso metabolismo do cálcio, da vitamina D, na acetilcolina para a parte cerebral, para o óxido nítrico lá no nosso sangue. Vamos imaginar no metabolismo do ferro, da vitamina K, do cobre, de vários minerais e vitaminas aí, o magnésio ele tá ali participando. E sem contar na nossa ativação óssea, né? Quando a gente pensa em metabolismo osso. E o magnésio, ele tem uma importância aí no nosso pH sanguíneo. Então a gente tem lá o nosso pH, que o que é o ideal? Que a gente tem um pH alcalino. Vamos traduzir isso numa coisa mais fácil? Como se fosse uma casa limpa, um rio que está limpinho. Nós temos um pH mais alcalino. À medida que a gente vai sujando esse rio, vai colocando coisas que não deve, nós vamos transformando esse pH num pH ácido. E esse pH ácido abre porta para doença, para osteoporose, para as doenças inflamatórias, para diabetes, para obesidade. E o magnésio ele tem uma função de ajudar a alcalinizar esse rio. É como se ele fosse um detergente que a gente está jogando ali naquele rio para limpar. O magnésio ele faz isso. Então por isso que ele é importante para ajudar a gente a manter o equilíbrio do nosso pH. E aí o magnésio também, ele participa em várias contrações musculares. Então quando a gente pensa, por exemplo, em contração da atividade física, quando a gente pensa, por exemplo, em contração, quando essa contração que eu falo, ela está acontecendo em todo o nosso corpo. Por exemplo, lá no coração, está tendo várias contrações o tempo todo. O magnésio participa. Então, se eu estou com uma deficiência de magnésio, eu começo a comprometer os meus batimentos cardíacos, posso ter uma arritmia cardíaca. E o magnésio, ele participa do nosso metabolismo ósseo, então ele melhora a nossa célula. A gente tem uma célula que chama osteoblasto. Essa célula coloca cálcio lá no nosso osso.
Então o magnésio ele está aí ativando. E o osteoclasto tira o cálcio dos ossos. Então se eu tenho uma deficiência de magnésio, eu vou ter mais o osteoclasto tirando o cálcio do osso e menos osteoblasto colocando o cálcio lá nos nossos ossos. Então, se eu não tenho ossos fortes, se eu estiver com uma osteoporose, por exemplo, eu fico fragilizada, eu não duro, eu não consigo me movimentar, fazer as coisas direito, né? E o magnésio, ele participa também no nosso humor. Então, nós temos lá, por exemplo, o nosso triptofano, que é um aminoácido que a gente come via alimentação, e aí esse triptofano ele vai se transformar em serotonina. E a serotonina, se eu estou bem com serotonina, eu vou ter humor, eu vou ficar alegre, eu vou estar feliz, eu vou estar menos ansiosa, menos compulsiva. E o magnésio ele tá ali fazendo essa conversão, aquilo que eu expliquei para vocês. Para transformar o triptofano em serotonina, tem uma enzima no meio que liga o triptofano, digamos, na tomada para deixar ele ativo e se transformar em serotonina. O magnésio precisa, então, para fazer essa reação precisa de magnésio. Então a gente precisa para que forme a serotonina e a gente fique bem, feliz, menos ansiosa, menos compulsiva. Então ele tá ali. Então o magnésio ele participa também quando a gente pensa na pressão alta, nas infecções bacterianas, no nosso sistema imunológico, na diabetes, quando a gente pensa em queda de cabelo, insônia, hormônios da tireoide, ele é cofator, como a gente falou, de várias enzimas. Vamos imaginar nas doenças cardiovasculares, na condução nervosa, no nosso equilíbrio do lado do nosso pH, nos nossos distúrbios do humor, na regulação do nosso tônus vascular, na permeabilidade da nossa membrana, fazer com que a nossa membrana flui, na contração muscular que a gente falou, então nas doenças cardiovasculares como um todo, no metabolismo da nossa insulina. Então quando a gente pensa, por exemplo, uma deficiência, cãibra, aqueles choquinhos no olho, pode ser uma deficiência de magnésio, aquela falta de criatividade, mialgias, as enxaquecas, formigamento está muito ligado com magnésio, a insônia, memória ruim está muito ligado, nervosismo, aquele cansaço, tremores, né? A constipação, aquelas fezes de bolinha pode ter a ver com uma deficiência de magnésio, náuseas. Então assim, olha quanta coisa aí que o magnésio ele está envolvido aí, né, em várias reações bioquímicas. E aí uma outra vitamina que é fundamental, que a gente não pode se descuidar, é da vitamina D, porque a vitamina D ela está toda envolvida com o nosso metabolismo e em várias reações também. Então a vitamina D ela participa na nossa imunidade, no nosso humor, vamos imaginar na queima de gordura, na pressão, nas doenças cardiovasculares como um todo, na osteoporose é fundamental, na atividade física, no nosso metabolismo como um todo. Por exemplo, se eu quero emagrecer, eu não estou conseguindo emagrecer, eu tenho que olhar para essa vitamina D, será que ela está baixa? Por quê? Porque a vitamina D, ela vai participar aí, a gente tem um potencializador, um cofator lá, digamos, que chama-se bipargama. Esse bipargama, qual é a função dele? É colocar gordura na gente. E aí, se eu tenho uma vitamina D baixa, eu vou ter um aumento desse bipargama aí, colocando mais, então formando mais gordura no nosso corpo. Aí eu tô fazendo uma dieta de fome, sofrendo lá na academia, não emagreço, mas os meus níveis de vitamina D estão lá no chinelo, então é importante a gente observar. Então, a vitamina D, ela faz essa diminuição desse receptor aí, fazendo com que eu diminua, que eu melhore a minha queima calórica. Então nós precisamos da vitamina D. Então eu tenho também, a vitamina D ela participa no nosso metabolismo, na nossa queima de gordura. Então se eu tenho uma deficiência de vitamina D, eu fico com o meu metabolismo lento e eu não emagreço, eu começo a formar mais gordura. Então eu fico com a minha energia baixa. Então eu preciso da vitamina D para que eu melhore essa termogênese, essa queima de gordura.
e a vitamina D tá ali participando. E aí, quando a gente pensa na vitamina D, a gente tem que pensar no sol, né? Tomar sol, aquele sol sem protetor, que eu fique ali pelo menos uns 15 minutinhos, vire de um lado, do outro, para que eu ative. Nesse sol, a gente consegue uma boa quantidade de vitamina D. Tem estudos até mostrando que a gente consegue umas 20 mil UIs de vitamina D. Mas tem pessoas que não gostam de tomar sol, ou coloca coloca os protetores, né? Daí ele bloqueia. Então, assim, é importante que a gente observe os níveis de vitamina D, para que a gente vá acompanhando por exame. O que é um bom nível, Catarina? Um bom nível é em torno de 60, 70, para a gente ficar bem, porque ele tem toda essa função. Quando a gente pensa, por exemplo, na função inflamatória do nosso corpo, ela também vai estar participando. Se eu estou mais inflamada, eu abro porta para osteoporose, para obesidade, para doenças em geral aí. Então a vitamina D está participando nesse processo inflamatório. E nós temos também um outro hormônio, que é a adiponectina, que tem outras funções, mas uma das funções é ajudar a tirar a gordura da barriga, e ela é modulada também pela vitamina D. Então, se eu tenho uma deficiência de vitamina D, eu começo a formar mais gordura na barriga, que é o que a gente não quer. Então, a importância aí da vitamina D. Então, eu preciso olhar os meus exames, ficar atento aí, e também o magnésio, né? Então, se tiver um suplemento que eu preciso suplementar aí, o magnésio e a vitamina D, se estão em níveis baixos. Por quê, Sueli? Porque eles estão ligados com todo o nosso metabolismo, e muitas vezes nós estamos com vários sintomas da menopausa que pode estar ligado com deficiências nutricionais, e um dos nutrientes que está muito envolvido é a vitamina D e o magnésio. Espero que eu tenha te ajudado aí na sua escolha aí de suplementação que você quer fazer, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, manda pra gente ajudar você, para que você passe uma menopausa sem sintomas. Beijo! A Associação Comercial de Guaratuba busca o melhor para a coletividade, em prol do benefício das empresas e do desenvolvimento econômico. Almeja pelo desenvolvimento sustentável de Guaratuba e que possa ser usufruído pelos empresários, colaboradores e a sociedade em geral. Venha fazer parte da ASIG. Fone 41 98 501 1741.